Direitos do trabalhador em caso de acidente do trabalho. O que você precisa saber? O acidente de trabalho é uma situação delicada que pode ocorrer em qualquer ambiente de trabalho, desde escritórios, canteiros de obras e outros locais. Saber como proceder após o incidente é parte essencial para que você garanta não só a sua saúde, também como seus interesses. E por meio desse vídeo você vai conseguir aprender um pouco mais sobre como proceder nessas situações. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Guilherme Magalhães, sou advogado especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Execução Trabalhista, sócio aqui no Magalhães Miranda e Lima, e hoje a gente vai trabalhar sobre um dos temas mais complexos e também um pouco perplexos, até mesmo nessas situações de acidente de trabalho. A definição legal de acidente do trabalho fica a cargo da Lei 8.213. Nela, o texto define que acidente de trabalho é todo aquele acidente sofrido pelo exercício da função na empresa. Então, o que isso causa no empregado? Seja uma perturbação física, uma incapacidade ou até mesmo a morte. Essa incapacidade ela pode ser temporária ou permanente, mas vale voltar lá no início. O que seria esse acidente? Seria toda essa situação relacionada ao seu trabalho, no ambiente de trabalho, no exercício para a empresa ou pela empresa nessa situação. Essa mesma legislação prevê três situações, sendo duas delas tipos de acidente, tá bom? E a terceira, o que nós chamamos até mesmo de doença ocupacional. O primeiro é o acidente de trabalho típico. É um acidente que ocorre tipicamente naquele tipo de função. Então, um mecânico ele acaba sofrendo algum tipo de lesão em que ela é muito recorrente naquele tipo de exercício. Então, esse é um acidente que nós caracterizamos como acidente de trabalho típico. Por sua vez, também existe o acidente de trajeto. Esse acidente de trajeto é aquele que muitas das pessoas sabem, que é no deslocamento de casa para a empresa ou da empresa para casa. Mas vale lembrar que o acidente de trajeto, ele muitas das vezes tem que ser interpretado de uma forma um pouco extensiva. Por quê? A partir do momento em que você está saindo da empresa, vai para casa, esse trajeto tem que ser inequívoco. Você não pode, por exemplo, saiu da empresa, parou no supermercado para comprar algo e logo em seguida foi para casa. E nessa segunda parte, ou na primeira, onde houve o desvio de trajeto, você sofre o acidente. Isso já não é caracterizado como acidente de trajeto. Mas vale lembrar que, para fins trabalhistas, o acidente de trajeto muitas das vezes não gera direito à indenização, sendo que ele é necessário apenas para fins previdenciários, para aquele tipo de afastamento. E por último, nós temos a terceira situação, que a legislação também prevê como uma espécie, vamos colocar assim, de acidente de trabalho, que seria uma doença ocupacional, seja ela pré-existente, em que foi agravada pelo exercício da profissão, ou algo que surgiu pelo exercício da profissão. Mas vale lembrar que sempre será necessário analisar a situação de que depende de culpa ou não da empresa e também se existe nexo entre o acidente e a empresa ou o seu trabalho. Quais são os direitos de uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho? Pessoal, vamos analisar o acidente de trabalho típico, tá bom? Para a gente conseguir facilitar. Primeiro ponto é entender se houve ou não a emissão do CAT, tá bom? Caso seja necessário a emissão do CAT e a empresa não tenha feito, você mesmo pode emitir ou até mesmo o seu sindicato. Segundo ponto, o que gerou esse acidente de trabalho? Foi uma incapacidade? Teve incapacidade temporária ou permanente? Teve alguma lesão física? Por quê? Imagine uma situação em que uma pessoa tem a sua mão amputada. O que esse acidente de trabalho lhe gerou? Primeira situação, dano moral. Ninguém quer ter uma mão amputada enquanto trabalha. Obviamente que se existe um nexo e a culpa da empresa nessa amputação, a empresa tem que responder pelo dano moral causado ao empregado. Segundo ponto, dano estético. O dano estético, ele é evidente, é aquele tipo de dano em que você consegue ver que houve uma alteração na forma física do empregado, seja por meio de uma grande cicatriz ou até mesmo pela amputação. A pessoa tem uma mão a menos. Isso é um tipo de dano estético. E terceiro também, a redução da capacidade. Aí a gente vai caminhar para um segundo ponto. Essa redução ela é permanente, temporária? Ela é em qual grau? Pode ser que naquela função que a pessoa exercia, ter uma mão a menos a deixe totalmente incapacitada. Mas vale lembrar que a incapacidade ela tem que ser exatamente para a função que aquele empregado exercia anteriormente ao seu acidente. Então, por exemplo, um ourives que perdeu ali sua mão,
ele não consegue mais exercer aquela atividade. Então, a gente estaria trabalhando em uma situação de que ele perdeu 100% da sua capacidade de trabalho, sendo necessário que a empresa banque até uma projeção da vida ou até o fim da vida, da forma em que for pedido, uma pensão mensal vitalícia a título de danos materiais. Além disso, também existem os danos materiais, que são aqueles danos envolvendo o tratamento. Por quê? O acidente foi por culpa e tem nexo com o trabalho. Então a empresa tem que indenizar tratamento médico, cirurgias, gastos com remédios, eventuais deslocamentos para reabilitação e até mesmo fisioterapias. No acidente de trabalho típico existem esses pontos. Vamos caminhar ali para a situação de uma doença ocupacional. Essa doença ocupacional, ela também pode sim gerar a incapacidade. Obviamente, uma doença ocupacional, nos casos que eu conheço até hoje, nenhuma gerou um direito à indenização por dano estético, porque não é algo visível a olho de um ser humano. É uma doença que está interna dela. Então, por exemplo, um bancário que por anos exerceu sua profissão devido àquela pressão constante, aquelas ameaças, e as pressões para baterem as metas, ele acabou por desenvolver uma doença ocupacional psicológica, psiquiátrica. Esse bancário, ele não consegue mais exercer aquela atividade por conta da depressão, seja burnout ou outro tipo de doença que nós temos nesse âmbito. Então, ele está 100% incapacitado, devendo assim o banco indenizá-lo de forma permanente até o fim da sua vida, a título de pensão mensal vitalícia. Bom, e a estabilidade? A estabilidade é garantida para aqueles trabalhadores que receberam auxílio-doença acidentário ou, posteriormente, tiveram reconhecimento de nexo entre o acidente de trabalho e o emprego. A estabilidade, elas são 12 meses para, vamos voltar ali, naqueles trabalhadores que ficaram mais de 16 dias afastados após o retorno ao trabalho. Então, por exemplo, você, trabalhador, pegou um atestado, teve que se afastar pelo INSS, recebeu auxílio-doença acidentário. A partir do momento em que você retorna à empresa, você tem uma estabilidade de 12 meses. Caso você seja demitido sem justa causa durante esse período, a empresa deverá indenizar o restante do período na sua rescisão. Mas vale lembrar que a estabilidade não veda o trabalhador a pedir demissão e também não veda demissão por justa causa. Agora, em situações em que, por meio de um processo judicial, é reconhecido o nexo de causalidade e o empregado foi demitido dentro desse período de estabilidade, pode sim ser garantida a indenização referente a esse período. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo a respeito de acidente de trabalho. Caso fiquem com qualquer tipo de dúvida, comentem aqui embaixo, dê o joinha e nos siga para mais atualizações.